Qual é o verdadeiro custo do silêncio? Não o silêncio que traz paz, mas o que oculta feridas profundas, mascarando verdades dolorosas e lentamente destruindo famílias. Hoje, vou contar uma história que vai além dos textos sagrados. Uma história sobre como até o homem considerado segundo o coração de Deus falhou terrivelmente como pai. Imagine uma jovem princesa, virtuosa e inocente, caminhando pelos corredores do Palácio Real, sem saber que está prestes a viver um pesadelo que mudará sua vida para sempre, enquanto o silêncio ensurdecedor de quem deveria protegê-la ecoa. Para entender essa tragédia familiar, voltemos nossos olhos para Jerusalém. Centenas de anos antes de Cristo, no ponto mais alto da cidade, ergue-se o palácio onde vive Davi, o maior rei de Israel. Ele conquistou reinos, venceu gigantes e compôs salmos que ainda tocam corações. Mas esta história não é sobre suas vitórias, e sim sobre sua maior derrota como pai. Apesar de sua impressionante trajetória e conquistas, dentro do palácio, a dinâmica familiar era complexa. Com várias esposas e filhos de diferentes mães, tensões inevitáveis surgiam. Entre seus filhos estavam Amnon, o primogênito, e Absalão, famoso por sua beleza, e sua irmã Tamar, uma jovem cuja vida seria destruída por uma série de eventos que seu pai poderia ter evitado. A relevância dessa história não está apenas em seus acontecimentos dramáticos, mas nas lições atemporais sobre liderança familiar. Como alguém tão perspicaz em assuntos de Estado pode ser tão cego em relação a perigos dentro de sua própria casa? Como um pai, conhecido por sua sensibilidade, pode se calar diante do sofrimento de sua filha? Vamos desvendar não só os eventos que destruíram a paz familiar de Davi, mas também identificar 3 sinais cruciais que pais e mães precisam conhecer para evitar tragédias semelhantes. Esta é uma história sobre poder, traição e consequências. Mas, acima de tudo, é um alerta sobre como o silêncio daqueles que deveriam proteger pode ser mais devastador que qualquer violência. A ascensão de Davi foi marcada pela expansão de sua família e de seu reino. Em Hebrom, ele teve 6 filhos de mulheres diferentes, e sua família continuou a crescer em Jerusalém. Cada príncipe carregava não só o fardo de ser filho do rei, mas também as expectativas e ambições de suas mães. Nesse ambiente, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e Amnon, seu meio-irmão, apaixonou-se por ela. Antes da tragédia, a vida no palácio parecia normal. Davi dividia seu tempo entre os deveres do reino e sua grande família. Mas sob a fachada de prosperidade, sinais de problemas já estavam presentes. Com tantos filhos de mães diferentes, rivalidades e ciúmes eram inevitáveis. E Amnon, como primogênito, ocupava um lugar especial. Absalão, por sua vez, já demonstrava o carisma e a ambição que o tornariam um rebelde. Tamar vivia protegida, e o sobrinho de Davi, Jonadab, seria o catalisador que transformaria uma situação tensa em uma tragédia irreversível. Ele era um homem astuto que, em vez de aconselhar Amnon a abandonar pensamentos impuros, arquitetou um plano cruel. O que torna essa situação ainda mais trágica é que todos os elementos que levariam ao desastre estavam visíveis. O isolamento dos filhos, a falta de supervisão paterna e a presença de conselheiros duvidosos. Davi, absorvido pelos assuntos do reino, confiava na aparente harmonia de sua casa. Ele, que tinha discernimento para julgar questões complexas, não percebeu as relações deteriorando-se dentro de sua própria família. Em Deuteronômio, somos ensinados que os pais devem ensinar diligentemente seus filhos. Mas Davi pareceu perder de vista essa responsabilidade. A tragédia que se seguiu não destruiu apenas Tamar, mas desencadeou uma série de eventos que abalaram o reino. A obsessão doentia de Amnon e o plano diabólico de Jonadab trouxeram dor e vergonha para Tamar.
Após a violência, o suposto amor de Amnon transformou-se em ódio e Tamar foi deixada desolada. E foi então que surgiu o silêncio de Davi. Embora tenha ficado irado, ele não tomou nenhuma ação em defesa de sua filha. Esse silêncio plantou as sementes para uma tragédia ainda maior: a vingança de Absalão. Davi escolheu não agir, e esse erro ecoa como um aviso. Quando aqueles com autoridade se omitem diante da injustiça, as consequências são devastadoras e duradouras. A passividade de Davi criou um vácuo de liderança que foi preenchido pela violência e pela vingança. Ao longo dos anos, Absalão alimentou seu ódio, aguardando o momento para se vingar. Esse ciclo de violência reflete a advertência em Gálatas: tudo o que o homem semear, isso também colherá. No caso de Davi, o preço de seu silêncio se multiplicou com juros. Uma filha devastada, um filho assassinado, outro exilado e uma família fragmentada. A história de Tamar, Amnon e Davi é um espelho dos desafios que muitas famílias enfrentam hoje. A falta de vigilância, a omissão diante do mal e o silêncio podem ser devastadores. Esta história não é apenas um relato histórico, mas uma lição urgente para as famílias modernas. Em um mundo cheio de desafios invisíveis, precisamos ser vigilantes e estar presentes na vida de nossos filhos. A vigilância ativa, a ação imediata e o rompimento de ciclos de violência são essenciais para a proteção familiar. Além disso, uma liderança ativa e o rompimento do silêncio são fundamentais. A história de Tamar nos mostra que o preço do silêncio pode ser devastador e as consequências podem perdurar por gerações. Devemos transformar essas lições em ações concretas para proteger e fortalecer nossas famílias, pois às vezes romper o silêncio é o primeiro passo para restaurar a paz. Após 2 anos de rancor silencioso, Absalão executou sua vingança contra Amnon, matando-o durante uma festa de tosquia. Esse ato marcou o início de uma nova tragédia familiar. Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos. Durante esse tempo, Davi, ainda que entristecido, começou a sentir saudades do filho exilado. No entanto, mesmo com o desejo de vê-lo, Davi não tomou a iniciativa de chamá-lo de volta para casa. Foi preciso a intervenção de Joabe, comandante do exército de Davi, para que Absalão fosse trazido de volta a Jerusalém. Porém, ao retornar, Absalão permaneceu afastado do pai por mais 2 anos, vivendo em um exílio silencioso dentro do próprio reino. Esse afastamento e a falta de resolução apenas aumentaram a amargura no coração de Absalão, e aos poucos ele começou a ganhar o apoio do povo, minando a autoridade de Davi e preparando-se para usurpar o trono. Conforme narrado em 2 Samuel 15, Absalão reuniu seguidores em segredo e declarou-se rei em Hebron, iniciando uma rebelião contra seu próprio pai. Esse levante obrigou Davi a fugir de Jerusalém com os poucos leais que restavam, vivendo em constante ameaça. A fuga de Davi foi marcada por momentos de humilhação e profunda introspecção, refletindo o peso de suas falhas e das escolhas passadas. Em 2 Samuel 16, 5-13, Davi foi confrontado por Simei, um descendente da casa de Saul, que o amaldiçoou e o insultou. Davi aceitou a humilhação como parte de um possível julgamento divino por seus próprios pecados, mostrando sua consciência das consequências de suas ações e omissões. A guerra entre pai e filho resultou em uma batalha devastadora, na qual o exército de Davi prevaleceu e Absalão foi morto de forma trágica, ficando preso pelos cabelos em uma árvore e sendo executado pelos soldados de Joabe. Ao receber a notícia, Davi reagiu com um lamento profundo, gritando: "Meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar!" 2 Samuel 18:33. Esse grito de dor revela o fardo emocional que Davi carregava.
reconhecendo que seus erros contribuíram para a tragédia que assolou sua família. As Escrituras mostram que o ciclo de silêncio, omissão e falta de intervenção de Davi teve consequências não apenas para sua família, mas também para o reino de Israel. Davi, como líder escolhido por Deus, tinha responsabilidades tanto como rei quanto como pai, mas suas falhas internas trouxeram instabilidade e dor para toda a nação. Mesmo após essas dolorosas experiências, Davi encontrou um caminho de retorno à graça de Deus. Ele buscou reconciliação e perdão, reconhecendo sua dependência de Deus para corrigir seus erros e restaurar sua vida. O arrependimento de Davi está registrado no Salmo 51, onde ele implora por misericórdia, reconhecendo seus pecados e pedindo que Deus crie nele um coração puro. A tragédia familiar de Davi nos oferece lições cruciais: a importância da vigilância dentro de nossas próprias famílias, a necessidade de agir em defesa dos mais vulneráveis e o perigo da omissão diante do mal. Conforme está escrito em Provérbios 29:17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Essa orientação nos lembra que é essencial intervir e corrigir os filhos com amor e disciplina para evitar que venham a trilhar caminhos destrutivos. No final, a história de Davi e sua família aponta para a necessidade de equilíbrio entre misericórdia e justiça, e nos ensina que a redenção é sempre possível, mesmo para aqueles que falham gravemente. O legado de Davi, embora marcado por tragédias, nos mostra que Deus oferece perdão e restauração para aqueles que se arrependem sinceramente. Conforme Romanos 8:28 nos lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Davi terminou sua vida com uma compreensão renovada de seu papel e uma fé mais profunda. Ele deixou para a posteridade não apenas um legado de vitórias e conquistas, mas também de vulnerabilidade, de aprendizado através das próprias falhas e da busca constante por Deus, em meio ao sofrimento. Essa é uma lição poderosa para todos os pais e líderes. Mesmo diante dos maiores erros, ainda há a possibilidade de encontrar redenção e de fazer a diferença nas gerações futuras, construindo uma família e um legado que honrem a Deus. A história de Davi e sua família é um poderoso lembrete de que o silêncio diante das injustiças pode gerar consequências devastadoras e que a omissão dos pais pode deixar marcas profundas. Vimos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou o impacto de suas próprias falhas e o preço de não agir no momento certo. Contudo, também aprendemos que a redenção é possível para aqueles que buscam a Deus com sinceridade e arrependimento. Essa história serve como um chamado para todos nós, pais, filhos e líderes, para cultivarmos famílias saudáveis e ambientes seguros, onde a comunicação, o respeito e a proteção sejam prioridades. Lembremos-nos da importância de estar presentes, de agir com discernimento e de buscar a Deus em todas as situações. Assim como Davi buscou perdão e redenção, também podemos transformar nossos próprios lares em lugares de paz, justiça e amor. Se essa mensagem trouxe reflexão para você, inscreva-se no canal para mais histórias e ensinamentos bíblicos como este. Deixe seu comentário, compartilhe essa lição com seus amigos e familiares e, claro, deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas. Vamos juntos romper o silêncio e construir lares e comunidades que refletem o amor e a justiça de Deus.